E olha, a gente vai começar o programa de hoje, pra gente já começar com tudo. Eu quero saber de você aí do outro lado. Você conhece o poder do olhar? Gostou, Popó? Foi bem poderoso esse olhar. Mas calma aí, deixa eu explicar melhor pra vocês. Gente, existem situações negativas do passado que nem sempre são bem digeridas por nós, né? E muitas vezes essas memórias intrusas, elas podem nos habitar aí durante anos, décadas ou até a vida inteira. Vai lá, né? Mas olha, hoje a gente vai conhecer o EMDR, que é um processo que está aí entre a neurologia e a psicologia, que pode ajudar muitas pessoas na superação de alguns traumas psicológicos. E para a gente falar mais sobre esse assunto super interessante e curioso, eu já recebo aqui o terapeuta em EMDR e também o neurocoach, Alfredo Barbeta, que vai explicar um pouco para a gente sobre essa técnica. Vem cá, chega aí, deixa eu receber aqui meu convidado. Olá, tudo bom, Pedro? Olá. Seja bem-vindo à nossa casa. Por favor, fique à vontade. Pode sentar aqui junto conosco. Bom, já me chegou aqui a curiosidade, né? O que vem a ser o EMDR? O EMDR é uma metodologia, é uma abordagem terapêutica, psicoterapêutica, que acessa experiências traumáticas, acessa lembranças difíceis, porque a gente entende que as coisas que estão acontecendo hoje, né, tem a ver com a nossa história. Então, se hoje eu me sinto deprimido, se hoje eu me sinto ansioso, se hoje eu desenvolvi um toque, ou então, por exemplo, um transtorno opositivo, ou eu tenho uma dificuldade de relação, enfim, né, aquilo que não está legal tem a ver com esse conjunto de experiências. Seria um reflexo. Seria um reflexo. Só que esse reflexo é aquilo que não foi resolvido. Assim, se eu passo por uma experiência traumática, a mente fica eternamente tentando resolver. Imagina que a experiência traumática ela é uma experiência maior do que eu suporto emocionalmente, cognitivamente, não é? E atitudinalmente, no sentido de que eu não consigo fortalecer ou me sentir capaz de resolver. E com essa técnica, qual é a relação dela direta com o olhar, por exemplo? Claro, a gente usa, na verdade, o movimento bilateral, ou do olho, ou o movimento bilateral auditivo, ou bilateral tátil. O que acontece é o estímulo dos hemisférios direito e esquerdo. O fato da gente ter inicialmente começado a trabalhar com o movimento ocular é que ficou o olho, mas isso faz sentido. O olho para nós humanos, ele sempre foi muito importante. Grande parte daquilo que nós captamos do mundo exterior está no olhar, porque eu preciso ver o perigo que vem. E esse perigo pode ser um pai abusador, pode ser um patrão assedioso, né? Pode ser uma mãe extremamente perversa, pode ter sido um acidente que eu sofri, pode ter sido um assédio moral, pode ter sido uma crença negativa. Enfim, eu olho o mundo, capto o mundo pelos sentidos, principalmente pelo olhar, e vou guardando essas imagens. Então nós trabalhamos basicamente com isso. Então por isso é a terapia do olhar. É como se o olhar fosse um filtro daquilo que nós temos no mundo externo. Pronto. E ele também, na medida em que a experiência traumática acontece, ele também passa a ser aquela barreira que vai me proteger, como se guardasse lá dentro sem deixar eu perceber. Então eu vou repetindo comportamentos e não consigo muito sair daquele emaranhado. O MDR ele permite de uma forma rápida, focal, fazer com que eu desmonte os nós e reorganize a minha vida, né? Então fortalecendo eu, capacitando a pessoa para enfrentar os desafios. Por quê? Porque ela supera aquilo que enfraquece. O que nos enfraquece é a nossa história de dor. E muita gente acaba deixando muita coisa para debaixo do tapete, Verdade. Né? Às vezes você levantar esse tapete e recolher tudo isso dá um trabalho danado. Faz uma poeira danada. Mas às vezes é fazendo essa poeira danada que a gente vai conseguir limpar e organizar a casa, né? E quando eu organizo isso dentro de mim, eu começo também a organizar as minhas relações.
né? Então, o primeiro efeito da terapia EMDR é exatamente uma sensação de empoderamento, a superação da crença negativa. Até porque aquilo dali, aquele nozinho que tem ali na sua vida, ele vai acabar desenlaçando em outras coisas. Pronto. Que de repente fica tudo emaranhado, né? Isso. Tudo está conectado, não deixa de ser. Em algum momento aquilo se desfaz. Você foi muito feliz na abertura quando você disse que era uma técnica que fica entre a neurologia e a psicologia. De fato, esse nozinho que você fala, e que a gente vai chamar ele de trauma, mas esse nozinho, ele acaba por criar uma cadeia neurológica baseada na crença negativa. Então, por exemplo, eu tenho uma experiência, vamos pegar um exemplo aleatório, vamos supor, eu sou de uma estatura baixinha, adolescente, numa escola que tenha bullying, etc. Pronto. Tem aquele amigo perverso ali que fica o tempo todo É uma coisa natural da vida, não ter uma estatura muito grande, estar numa escola e ter bullying. Só que para mim, naquele momento, criou uma crença negativa, sou derrotado. Essa crença negativa, ela passa a agir porque eu sempre preciso me defender do perigo. Se eu preciso me defender do perigo para sobreviver, eu uso dessa crença negativa como estratégia para ler o mundo. Então, uma pessoa que está disfuncionalmente colocada, ela sempre usa uma crença negativa. Sou derrotado, não mereço amor, né? E daí eu só encontro bagulho no meio do caminho, vou me relacionando com pessoas muito complicadas, né? Sou um erro de projeto. Nossa, tudo isso passa interiormente. Sim, essa crença negativa, porque veja bem, Carol, inconscientemente, né? Você vê o mundo com o que você pensa de você. Se eu penso de mim que eu sou uma pessoa defeituosa, eu sempre vou ver o mundo como uma grande ameaça. E eu vou reagir a você como se você fosse uma ameaça para mim, porque eu estou enfraquecido. Então, a dimensão neurológica é interferir na hiperativação de regiões cerebrais para que você reduza aquele sintoma, ansiedade, depressão, toque, medo do futuro, baixo desempenho profissional, dificuldade de relação com colaboradores, medo de falar em público, manutenção de casamentos que já estão falidos, etc, etc, etc. Né? Então você age no nível fisiológico, desmonta fisiologicamente a hiperativação das regiões cerebrais e a partir daí você passa por um processo de reprocessamento. Por isso que chama dessensibilização e reprocessamento. E reprocessando você reaprende agora numa nova lógica. Antes era sou derrotado, agora talvez seja posso lidar com isso, sou capaz, sou competente, tenho valor, posso, sei lá. Seria um botãozinho do MIB moderno. Pronto. Podemos brincar. Gente, que fantástico seria aquilo, né? Você passa por qualquer experiência traumática, ou qualquer momento muito forte, muito intenso da sua vida, muito denso. Isso, aí exatamente. Você olha naquele botãozinho do MIB e faz plim, ponto, apaga de alguma forma que ele se desconfigura. Aí você está me dando um poder muito grande. Estamos falando, claro, metaforicamente. Vamos imaginar assim, que não tem o BIP, mas ao acionar o BIP, desfragmenta o disco rígido. Então aquela máquina... Você vai formatar a sua máquina. Reformata a tua máquina, só que agora numa perspectiva livre da dor. Vamos supor que você sofreu o assalto. Acabou o assalto, você fala assim, mas eu tinha que ter me defendido, eu tinha que ter feito, se eu tivesse ido por aquela rua e não sei o quê. Tudo acontece comigo. Tudo acontece comigo. Pronto, essa é uma crença negativa muito comum. Tudo acontece comigo porque eu sou um azarado, né? Tá bom. Vamos lá então. Em que momento isso aconteceu? Quais são as imagens? Porque lembra que isso vem pelo olho, né? Qual foi a crença negativa que você sente naquela hora? Quais foram as emoções? Quais são as sensações físicas? Aí você aciona o botãozinho vermelho do BIP e aí começa a desfragmentar o disco, a organizar. Não, de fato eu sofri o assalto, eu sou uma pessoa competente, forte, eu tomei a melhor decisão naquela hora. Eu moro em São Luís. Moro em São Luís. Eu moro em São Luís, ou seja, eu sou uma vítima em potencial. Posso cair em buraco, ser assaltado, ter essas coisas. Mas enfim, faz parte. Agora, o que eu aprendi para a minha vida?
Essa é a primeira fase de cura, né? A segunda fase de cura é: quem sou eu agora a partir da superação da experiência? Aí é que vem a sensação de empoderamento. Teoricamente, eu posso rapidamente só tentar, teoricamente, o que acontece? Quando você passa por uma experiência difícil, grande ou pequena, isso pouco interessa. Cair no recreio da escola, né, pode ser muito grande para um adolescente, né? Sofrer um acidente pode ser muito grande para nós, ou ser assaltado, enfim. A primeira coisa que ocorre é um enfraquecimento do self. A sensação de eu fica muito enfraquecida. Eu não posso, eu não consigo, eu sou incompetente. Você já se eu sou minimiza, ruim. né? E essa sensação de enfraquecimento, ela nos leva normalmente a um recolhimento e um afastamento e uma diminuição considerável da nossa potencialidade. Então a gente diz assim, o MDR tem um objetivo: fortalecer as pessoas para que elas enfrentem os desafios da vida, né, a partir dos seus recursos internos. E é isso que a gente faz. Então a gente trabalha, por exemplo, com pessoas que estão querendo melhorar a relação dela no dia a dia, que é uma questão simples ou relativamente simples. Podemos atender um executivo que está querendo fazer um projeto de vida e está se sentindo incapaz de organizar isso, como eu posso atender um depressivo em estado severo, né? Aí sim com uma abordagem mais clínica, para que ele possa superar essa depressão. Então o MDR ele é uma ferramenta de trabalho que possibilita a superação da experiência traumática, a mudança do sintoma através do empoderamento das pessoas para que elas possam enfrentar no futuro experiências difíceis que virão, mas de forma mais resiliente. Muito bom. Isso que é a MDR. Olha, eu paro para pensar, eu acho que todo mundo em algum momento precisa disso, que todo mundo passou por alguma situação que lhe foi forte, que lhe foi traumática, né? Cada um processa esse trauma de uma forma diferente, né? Isso. Alguns conseguem superar, reorganizar isso interiormente, outros não, convivem para sempre com aquele problema. E guardam essa dor, né? Guardam, às vezes é a dor de uma violência, de uma agressão, às vezes é de uma surra, de um tapinha, né? E que fica para sempre na memória, né? Muito bom. Olha, obrigada por dividir esse conhecimento aqui com a gente, tá, doutor Alfredo? Muito obrigada pela sua presença. Obrigado, Carol. Eu que agradeço a oportunidade, enfim, de divulgar o método. Nós estamos trazendo para cá o curso de formação de novos terapeutas. Quando que acontece o curso? Vai acontecer em novembro e janeiro de 2015. Então, se tivermos aqui psicólogos assistindo, os médicos, só pode aplicar psicólogos e médicos. E médicos. Não é uma terapia alternativa. As pessoas que chegam até nós, elas estão muito vulneráveis, fragilizadas. Então não é uma ação alternativa que você vai fazer qualquer coisa. Não, você precisa de conhecimentos anteriores. Então nós exigimos que sejam psicólogos ou médicos psiquiatras com uma experiência de no mínimo 2 anos de atendimento. Para depois fazer o curso e aí poder trabalhar. No Maranhão nós já somos 4, né? E eu acho que tem que ter muitos. Vamos crescer, tem né? Tem que ter um em cada esquina. E esse curso está Vamos multiplicar o MDR obrigado aqui. Do espaço. Imagina, obrigado. O prazer foi nosso. Tenha sido uma oportunidade das pessoas também poder identificar aquilo que faz mal e, enfim, a gente está à disposição. Obrigada, Alfredo. Muito obrigada, gente. Olha,